E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui com um convidado especial, um grande amigo meu, Márcio Teixeira, que estuda muito sobre a espiritualidade na música. Eu não conheço alguém tão aprofundado como o Márcio nessa questão. Eu já fiquei impressionado de ver os vídeos dele. Então, Márcio, se apresente aí para o pessoal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Juninho, que você é um homem de Deus que abençoa tantas vidas, abençoa a minha vida há tanto tempo. E eu tenho o privilégio de ter ao longo aí de 35 anos me enveredado, numa jornada em conhecer os mistérios que estão por trás da música, que é algo que eu amo, sempre toquei, componho, escrevo, enfim. Mas o que está por trás, que faz a gente mudar muitas vezes o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, e como que isso influencia na nossa vida espiritual? Isso tem que ter resposta, tem resposta, e é isso que eu tenho estudado. Exatamente. E tenho me proposto a fazer. Glória a Deus. Então, nós vamos conversar bastante aqui sobre música. E pessoal, lembrando que eu vou deixar o link aqui do canal do Márcio aqui na descrição embaixo, no primeiro comentário. Depois você vai lá, conheça o canal dele. Tenho certeza que você vai gostar muito. Inclusive, ontem eu assisti um vídeo sobre o Raul Seixas. Eu era fanático no Raul Seixas quando eu era do mundo. E eu achei muito profundo, muito interessante o assunto que você abordou ali. Sim. Mas, Márcio, me explica uma coisa. Eu tive uma banda de rock, eu já até contei meu testemunho aqui no canal. E sempre gostei muito do estilo musical que é o rock. É lógico que hoje eu escuto músicas cristãs, eu busco ouvir aquilo que me edifica. Apesar de que eu já gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre música secular, que não necessariamente é pecado. Tem músicas que podem até te aproximar de Deus, inclusive música clássica, eu gosto muito de ouvir também. Uhum. Mas existe sim música que pode te afastar e te prejudicar muito mesmo. E aí o que eu percebo é o seguinte, Márcio. Na década de 70, 80, as músicas, música pop, rock, parece que não tinha a imoralidade que tem hoje, Não tinha essa má intenção. Por que você acha que as coisas têm piorado? A qualidade musical e também da letra, das melodias? Eu acho que é uma crescente. Não é que não existia, ela era mais disfarçada, vamos assim dizer. No que tange à imoralidade sexual, obviamente ela era mais restrita e mais disfarçada. E a gente percebe alguns ícones musicais naquela época que já traziam uma conotação sexual, vamos dizer assim, as suas performances ao vivo. Por exemplo, na década de 80 foi quando surgiu a MTV. E a MTV, ela trouxe uma dimensão para a música que até então ela não tinha praticamente, que era a ideia do videoclipe, onde o artista comunicava em uma música só e não um show inteiro, comunicava a sua mensagem não só através da música, mas também através da imagem. Então a imagem associada ao som possibilitou essa dispersão de comportamento que até então não era tão divulgado. Começou, por exemplo, o rebolado de Elvis Presley, que foi uma loucura naquela época. Depois vieram os Beatles com comportamento de rebeldia, E aí, na década de 80, você tem alguns ícones importantes que foram disseminando esse comportamento sexual aliado à música. Por exemplo, Madonna. Madonna é um caso clássico, que ela era alguém que sempre disseminava nas suas músicas o comportamento sexual que ela tinha na vida privada, entendeu? Michael Jackson, por exemplo, sempre tinha uma gestualidade na genitália, por exemplo, mostrando para as massas. Isso, obviamente, cria um comportamento de tá tudo certo no inconsciente coletivo das massas, entendeu? Então, naquela época, a cultura era mais assim... mais ortodoxa, vamos assim dizer. E esses ícones da música foram quebrando isso. Não sei se você se recorda desses detalhes. Não, eu lembro sim. E o que eu não sei explicar, e você com certeza vai poder nos ajudar bastante nisso,
É porque a música influencia tanto a gente, entendeu? Porque assim, uma pessoa começa a ouvir um tipo de música, ela começa a ter o comportamento relacionado àquilo. Então ela não somente vê o exemplo da pessoa que está ali, como o caso da Madonna, né, transmitindo aquilo, mas a pessoa inconscientemente ela começa a fazer do jeito que a Madonna fazia, que o artista, né, faz. E por que isso influencia tanto? Existe então esse lado espiritual, mas existe o lado físico também, alguma coisa que muda no nosso cérebro? Absolutamente. Explica pra gente aí. Primeiro, Juninho, a gente tem que lembrar uma coisa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Certo? Nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. E Deus foi quem criou a música. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, o último versículo, um anjo fala assim, ó, porque tu criaste todas as coisas para o seu prazer, o criaste. Então Deus criou todas as coisas por prazer. E esse prazer não é esse prazer carnal que a gente associa a palavra, Sim. mas é o prazer da alegria, da satisfação. Então quando Deus criou a música, era para satisfação, entendeu? Para aquilo trazer a alegria que sobe no coração de Deus. E a atmosfera criada pelos anjos quando adorava era essa. Então, o comportamento dos anjos, e a Bíblia diz que Lúcifer era o principal deles, que regia, né, esse contexto inteiro, ele quando trazia aquela adoração na presença de Deus, os anjos do céu vinham abaixo. Jó 38:7 nos revela isso. Jó 38:7 ele fala um segredo que é tremendo. Quando Deus em pessoa vem e fala para Jó, Jó, é o seguinte, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu fazia todas as medições? E aí ele fala no versículo 7, quando junto as estrelas da alva vinham e rejubilavam e cantavam na minha presença, ou seja, alegria. Então o que acontece é o seguinte, quando a música ela é entoada, ela tem o objetivo de atingir a nossa alma. E essa atmosfera, e eu gosto de usar esse termo, a atmosfera criada em volta de uma música existe para mexer com você. Entendeu? Então, quando você tá numa festa, por exemplo, e toca uma música que você começa a bater o pé. De repente você começa a bater o pé. À toa você começou a passar. Não, a música mexeu com você no seu inconsciente. É uma das coisas que as pessoas não entendem, né? Porque assim, elas acham que o cristão não pode gostar de jeito nenhum de música secular. Só que a gente tem que entender que, naturalmente, o ser humano ele gosta de música. Independente se é gospel, se é cristã, se não é. Então não é errado você gostar daquele ritmo, né? Só que você tem que entender isso que o Márcio está falando, essa influência que a música pode te trazer, principalmente na sua vida espiritual. Então eu gostaria que você falasse, Márcio, uma vez você me explicou sobre aquela questão do perfume, da atmosfera que gera, né? Explica pra gente aí. Para ser bem didático aqui, imagina o seguinte, eu trouxe aqui um perfume, eu comprei esse perfume quando eu fui ao Oriente Médio, que eu fiquei alucinado por esse perfume. Uma menininha veio e passou um perfume na minha mão, e depois de 2 dias, aquele perfume ainda estava impregnado, eu fiquei tão alucinado com aquele perfume, que eu falei, cara, eu quero ter esse perfume. Aí eu fui lá e comprei esse frasco. Aí ela falou, ó, compra esse pequenininho também, vendendo, né, árabe vendendo. Aí botei mais esse perfume, porque esse aqui leva um pouquinho daquele tantão. Imagina que esse pequenininho, esse frasco aqui é um artista. E esse frasco grande aqui é o mundo espiritual em que ele está mergulhado. Lembra que quando Jesus estava com a samaritana naquele poço, em João capítulo 4, ele falou assim, olha, se eu te der dessa água do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra que ele falou isso para aquela mulher? Lembro. Então significa o seguinte, que quando uma pessoa está mergulhada dentro de um mundo espiritual, seja ele qual for, do interior dele fluirão as águas das quais ele bebe. Então, o perfume é exatamente isso. Imagina que esse aqui seja o mundo espiritual daquele artista que está mergulhado dentro desse contexto espiritual. Então, dentro dele vai haver exatamente o mesmo contexto que existia ali. Quando ele abre a boca para cantar o que ele acredita que está dentro da alma dele, o que acontece? Ele cria uma atmosfera, assim como eu estou abrindo aqui esse frasco, eu já começo a cheirar
essa fragrância que está aqui, a mesma coisa acontece com música. Na questão do perfume, o que acontece? As partículas químicas que estão aqui criando essa atmosfera, elas existem para causar em mim uma sensação de coisa agradável, a tal ponto que me atraia a origem desse perfume. Então, o paralelo com a música é exatamente esse. Quando a pessoa canta e cria essa atmosfera, ela cria uma série de contextos espirituais que atraem a pessoa que está consumindo aquela música dentro dessa atmosfera ao conteúdo que está dentro dela, que foi dado dentro do ambiente espiritual que ela estava mergulhada. Então é por isso que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo uma atmosfera espiritual que está falando de bebida, de estar falando de você se embriagar, elas vão se embriagar. Elas vão ter um comportamento de embriaguez, de tomar todas, e é legal se embriagar. Da mesma forma, se está falando de imoralidade sexual, da mesma forma, quantas músicas sertanejas no nosso país, infelizmente, né, um ritmo que começou de uma maneira tão maravilhosa, tão pura, hoje tratam de adultério, tratam sabe, uma vida promíscua, de bebedeira. E o que acontece? A pessoa que vive dentro dessa atmosfera está colocando dentro da cabeça dela, é ok fazer isso. É ok você pensar nisso. E daqui um pouco está cometendo adultério. Por quê? Porque começou dentro de uma atmosfera da qual era cantado algo que foi dado dentro de um contexto espiritual. Então a música existe para você aproveitar ela aqui dentro. Agora, o que você absorve, o que você é exposto, você se manifesta no mundo espiritual. É simples assim. Só que as pessoas vivem hoje a mentalidade, não é bem assim. Não é bem assim porque elas não querem entender que aquilo faz mal. E como você mesmo falou, Juninho, você usou um termo muito, uma figura muito interessante. Aquilo, para quem é cristão, vamos assim dizer, né? Tem muito da cultura do que não é bem assim. Exatamente, E assim, a pessoa também esquece que ela não vai somente ouvir aquela melodia, mas ela vai também receber aquela informação, as letras, né? Sim. E aí, aquilo vai mudando a maneira dela de pensar. E eu vejo que uma das estratégias do inimigo é essa, né? Ir mudando aos poucos, e a gente começa a receber aquela informação associada a uma coisa boa, porque a gente gosta do artista, gosta das roupas que ele veste, o modo dele se comportar. E aí você vai quebrando aquilo que para você era um valor inegociável, de repente você começa a pensar, por que não? Né? O fulano faz e eu também posso fazer. Então você começa a querer imitar aquela pessoa, e é por isso que a Bíblia fala, né, se eu não me engano, no Salmo 115, que fala, tudo aquilo que você adora, você se torna igual a ele, né? Juninho, Então se você adora uma imagem que não fala, não enxerga, não ouve, exatamente, você também fica assim, cego espiritualmente. Exatamente. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, como que a igreja hoje pode lidar com isso, entendeu? Porque eu vejo que até louvores, a gente tem que pensar muito bem se vai escutar todos os louvores, porque infelizmente são louvores voltados para o homem, né? Não tem nada de adoração naquilo. Explica para mim assim, como que a igreja pode lidar com tudo isso? Juninho, eu acho que isso é um problema tão crônico hoje nos nossos dias, porque existe uma dicotomia, né? Por um lado, existe uma música no mundo que é extremamente sofisticada, atraente, inteligente em muitos aspectos, quando você estuda a música para valer. E outro lado, que é uma música tão paupérrima, tão ruim, tão mal feita, entendeu? Tão copiada dos enlatados aqui dos Estados Unidos. E eu penso que falta muito estudo, falta muita hora de Bíblia e joelho no chão,
sabe? Eu tava conversando com um músico hoje de manhã. Aliás, ele é um ministro de louvor aí do Brasil, de uma igreja, e ele tava muito impactado com os vídeos que eu tô fazendo. E eu tô escrevendo um livro, Juninho. Deus me moveu a escrever um livro sobre música, influência sobre música, quando que ela nasceu, caiu como, quem era Lúcifer, para ensinar, para compartilhar justamente com aqueles que estão buscando, porque não tem esse conteúdo, entendeu? E eu me deparei na jornada de escrever esse livro com um trecho tão poderoso da palavra que eu confesso que nunca tinha olhado sob esse prisma, que é a história do bezerro de ouro. As nossas igrejas estão cheios de bezerros de ouro e as pessoas não veem. E o bezerro de ouro é simples. Quando você estuda sobre os deuses do Egito, e por que bezerro, né? Isso é importante. Pô, poderia ser uma coruja, um sapo. Por que foi um bezerro, né? Quando você lê a história, e no contexto onde Moisés está lá há 40 dias lá no Monte Sinai com o Senhor, e ele está dando o tabernáculo, que é a forma que Deus queria que o homem se chegasse até ele, né? E no final daquele período ele fala para Moisés: Moisés, desce porque o povo se corrompeu e eu vou matar todo mundo. E Moisés intercede, mas Deus falou para ele: o povo se corrompeu. Isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. O povo se corrompeu. Aí Moisés desce, né, com as tábuas ali, e encontra quem? Josué no meio do caminho, que estava ali esperando, e Josué fala para ele: só, Moisés, é o seguinte, tô ouvindo um som de guerra no acampamento. E Moisés fala: não, senhor, você tá ouvindo som de danças e música no acampamento. E aí Moisés desce, e quando vê aquela degradação, ele destrói as tábuas e conclama o povo, né? E quem quer seguir o Senhor, vem até mim. E os levitas, os filhos de Levi, diz a Bíblia, foram os primeiros a irem a estar com Moisés. Mas o detalhe é o seguinte: no Egito existia um deus chamado Apis, tá? Esse deus era um touro. Esse touro, ele era literalmente levado do rebanho do Egito para dentro de um palácio e ali ele ficava. Quando esse touro morria, existia um período de choro de 60 dias no país, e os sacerdotes iam pelo país inteiro para procurar um novo deus Apis para trazer até o templo, para deixar ali para ser adorado. Esse deus, ele era responsável pela fertilidade dos rebanhos e pela fertilidade da agricultura. Quando eles achavam um novo Apis, esse novo Apis era um bezerro, e ele era trazido como se fosse uma procissão no rio Nilo, tá? E todo o povo do Egito vinha para as ruas e cantavam de alegria. Por quê? Porque a esperança estava voltando para dentro do templo. Então, quando o povo de Israel estava lá no arraial, viu que Moisés estava 40 dias e o velho morreu queimado, quem é que vai guiar a gente agora? Então, Arão, faz aí o Deus. Qual foi o Deus que eles queriam? O Deus que trouxessem para ele a esperança. E aí eles construíram o bezerro de ouro em lembrança do Deus Apis. Agora, pensa comigo. Existem 3 tipos de pessoas que estão dentro da igreja hoje que lidam com música. 3. Tem aquele que vive na revelação da glória de Deus, que representaram na pessoa de Moisés. Tem aquele que vive ali na metade no monte, que não consegue discernir nada. E tem aqueles que estão cantando que não estão nem aí para nada com nada. Quem está na revelação da glória de Deus entende que a música do mundo cantada dentro do arraial corrompe o povo. Esses são os líderes que estão na presença de Deus. Aqueles que estão no meio do caminho são aqueles que vão falar: não é bem assim. Veja bem, eu posso sim. E aqueles que estão lá no bezerro de ouro, bicho, não sabe nem quem pintou a girafa. Entendeu? Aí quando eu vou em Apocalipse, Juninho, quando eu li isso aqui, eu olhei pra minha playlist, eu falei: eu preciso deletar isso. Quando eu li esse versículo aqui, em Apocalipse 21, versículo 27, eu tremi nas bases, Juninho. Diz o seguinte, tá falando sobre as portas da Nova Jerusalém e quem vai entrar nessas portas. E aqui diz o seguinte: e não entrará
Take 2, né? Que eu enrolei a língua aqui. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Juninho, para e pensa. Se Moisés, que estava na glória de Deus, teve a revelação do que estava acontecendo no acampamento, era impuro, corrompia o povo, Deus está falando para a gente exatamente a mesma coisa, que as coisas impuras desse mundo não entrarão na Nova Jerusalém. Então você músico, você pastor, que justifica suas mensagens trazendo músicas do mundo para dentro do púlpito, muito cuidado. A resposta da igreja chama-se: vocês têm que estar aonde a chama da glória de Deus está, porque é ali que existe a revelação do que acontece no arraial. Não é no seu playlist, não é no show da sua banda que você mais gosta, não é lendo podcast do artista que você mais gosta, mas é aqui, ó, na revelação da palavra de Deus, dentro da presença de Deus, onde ele revela o que a igreja precisa. Você tá certo, Márcio. Eu acho que o que aconteceu hoje, né, que a gente não vive mais de revelação, a gente vive de imitação. A gente quer imitar o que Deus está fazendo na vida de alguém, né? Isso não só na música, mas em todas as áreas, né? Então, eu falo isso pelo YouTube aqui, né? Muitas pessoas querem fazer, nossa, eu vou fazer o que o pastor está fazendo, porque vai dar certo. E a pessoa não buscou em Deus uma direção. Então, hoje, assim, são poucos que ouvem a voz de Deus e replicam, né? E transmitem aquela revelação, né? Então, é isso aí, Márcio. Eu acho que a gente tem que, né, abrir os olhos para o que a gente está ouvindo. Aliás, abrir os ouvidos e abrir os olhos também, né? Sem dúvida. Para as mensagens que a gente canta. Porque, cara, infelizmente tá uma bagunça. Nossa, eu não consigo ouvir certos louvores. E na música secular, então, infelizmente, está se deteriorando cada vez mais, né? Eu acho que no louvor é pior ainda, Juninho. Porque é pior ainda. Porque quando a gente vai para a presença de Deus, cara, olha lá em Isaías capítulo 6, que Isaías vê o trono de Deus, né? E os anjos estão cantando santo, santo, santo. Eu acabei de comprar uma música só assim, eu acho que eu te mostrei até. E aí, eles cantam que eles veem. E nada mais interessa para eles. Então quando a gente vai na presença de Deus e começa: Senhor, olha para mim, Senhor, Senhor aqui, Senhor, a minha promessa, Senhor isso, cara, as pessoas não entenderam. Hoje em dia não é nem Senhor mais, hoje é você, né? Pois é, meu chapa, o chapa do trono, você entendeu? As pessoas não têm... Acabou o temor, né, cara? Acabou o temor do Senhor. Isso para mim é o mais triste, eu acho. E precisa uma igreja entender que entrar na presença do Senhor para apresentar o cântico, entendeu? Não existe esse negócio: eu vou dar louvor. Você vai oferecer o seu louvor. Se ele vai ser aceito ou não é outra história. Mas sabe o que acontece, Márcio? Hoje em dia existe uma pressão primeiro, para se fazer sucesso. Um dia uma mulher chegou para mim e falou: pastor, grava uns vídeos comigo, pastor, me divulga o meu trabalho, porque assim, eu quero viver da obra, né? Aí vem com essa história, viver da obra, que se for assim com a intenção correta, tá bom, isso pode ser algo maravilhoso, você poder viver de algo que você gosta de fazer. Só que muitas vezes não é só a intenção de evangelizar, de poder ter mais tempo para a obra de Deus, né? Vivendo daquilo. Muitas vezes a pessoa quer ganhar dinheiro mesmo, entendeu? Aí ela até comentou de uma cantora famosa que ficou sabendo que ganha milhões, né, no canal dela, no YouTube, com as músicas dela. E entendeu? As pessoas já estão com o foco errado. E aí junta que elas querem fazer sucesso, beleza. Aí não consegue fazer sozinho, aí elas precisam de uma gravadora, né, alguém para patrocinar aquilo. E aí vem a pressão. Lança um louvor que funcionou, deu certo, muita gente cantou, e aí logo já tem que lançar um próximo. E aí fica nessa pressão e aí já não tem a revelação mais.
Talvez o começo foi simples, foi na presença de Deus. E aí depois ficou muito profissional. Então eu vejo isso, sabe? Hoje ficou muito profissional na música e falta essa unção, né? A presença de Deus, né? Se você não se importar, eu vou te falar uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu testemunhei no vídeo 11, na série do Satanismo na Música no meu canal, sobre a minha experiência sobre isso com lance de grana, tá? Eu gravei um CD e sim, quando eu fui, eu tinha o coração puro para fazer pro Senhor, entendeu? Eu não vou ficar falando de terceiro, vou tirar a trave do meu olho, né? Antes de falar do cisco do irmão. Então eu tinha esse interesse de viver da obra, cara. E Deus falou, estuda sobre fama. Estuda sobre fama. E quando eu tava gravando meu primeiro... Quando ele falou isso pra mim, eu falei, ih, lascou, lá vem, né? E aí, cara, eu estudei de fama de todo mundo na Bíblia. Você tem fama de Josué, fama de Davi, fama de Jesus, fama de todo mundo. Até que ele falou, mas você não estudou do principal. Eu falei, quem, Senhor? Ele foi o primeiro homem que recebeu um dom espiritual do Senhor, foi um artista. O nome dele é Bezalel e está no livro do Êxodo, do qual também estou fazendo uma série de estudos. Esse homem construiu a Arca da Aliança. Esse homem construiu todos os objetos do tabernáculo e ele ensinava, né? E ele aparece, Juninho, 3 vezes na Bíblia. Aí eu cheguei pro Senhor, falei, Senhor, senta aqui, vamos conversar. Como é que é essa história de fama com um cara que aparece 3 vezes na Bíblia? Me explica. Porque não tô captando sua mensagem. Não tem um livro só dele, né? Pois porque o conceito de fama no mundo é outro. O conceito de fama para Deus é outro, né? E aí o Senhor virou e falou assim, Márcio, você ainda não entendeu o que eu quero te falar. E aí ele foi falando, estude sobre o nome dele. O nome dele significa aquele que vive à sombra de Deus, Bezalel. E eu falei, Senhor, tudo bem, lindo, mas eu ainda não estou entendendo. E ele falou, Márcio, o que você precisa entender é o seguinte, o que Bezalel fez, ele trouxe a arte que eu inspirei, e a arte dele, ou seja, o produto daquilo que eu dei para ele é que traz a minha glória na terra, não é o artista. Então, o artista tinha que ser alguém quase que desconhecido. É a arte inspirada pelo Espírito de Deus, cujo objetivo é fazer um santuário para a habitação do Deus Altíssimo, é que traz a glória de Deus. As pessoas confundem sucesso. E a propósito, o primeiro grande músico que tinha um sucesso tremendo foi expulso do céu. O primeiro a tomar um pontapé do céu era um grande músico famoso. Então fama é um negócio extremamente perigoso quando não se entende. E outra, Deus expulsou 2 pessoas de sua presença, cara. Lúcifer e os vendilhões do templo, aqueles que faziam comércio. Então fama com comércio não é uma boa combinação. Não é. Quer trabalhar na obra, minha filha? Vai trabalhar na Andrade Gutierrez. Vai trabalhar num local onde você pode trazer o sustento para sua família. Depois você tem um sustento para a família. Aí você vai apresentar o seu ministério. Primeiro cuida da sua casa, cuida das suas coisas, para depois você fazer um ministério. Eu só comecei um canal de YouTube quando eu tinha comida na mesa. Entendeu? E eu comecei com o intuito, poxa, deixa eu compartilhar o que eu aprendi. Talvez abençoe alguém. É aquilo que nós falamos, não é pecado a pessoa querer ganhar o sustento, né, fazendo a obra, desde que a sua intenção já esteja correta, né? A pessoa quer alinhada, né? Transmitir para mais gente, alcançar mais pessoas com aquela mesma revelação que ela já recebeu, aquela mesma transformação, né? Amém. Então, Márcio, eu acho que esse vídeo foi muito válido, né? Amém. Não somente para músico, porque a gente tem essa ideia também, né? Porque as pessoas acham que só precisa estudar sobre adoração quem canta na igreja e a pessoa comum não, né? Só que todo cristão é um adorador. Aliás, ouso dizer, né? Todo ser humano é um adorador.
Porque ele vai adorar alguma coisa. Se não vai adorar a Deus, vai adorar um semelhante, um ser humano, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa. Então, nós precisamos entender mais sobre a adoração. Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Né, nós falamos bem aqui sobre poucos assuntos, pretendemos gravar outros vídeos. Você pode até deixar aqui nos comentários algum outro assunto que você quer que a gente fale. O Márcio, ele gravou alguns vídeos no canal dele que eu achei fantásticos. Inclusive gravou um sobre Star Wars, né? O Darth Vader, né? Cara, ele entende muito sobre mundo espiritual de uma maneira bíblica. Então eu acredito que você vai gostar bastante. Eu vou deixar o link aqui, vai lá agora no canal dele, se inscreva lá. E Márcio, só tenho que te agradecer, cara. Obrigado por tudo e tamo junto nessa caminhada. Obrigado você, meu. E vamos fazer a obra juntos aí, meu irmão. Oi, não vai embora ainda não, porque eu preparei um vídeo muito especial para você. É só clicar aqui, ó, para você acompanhar esse vídeo que eu tenho certeza vai edificar a sua vida, tá bom?